Bom dia, companheiros do Ponta Porã Informa, Tião Prado, todos que estão aí, que fazem o Bom Dia Ponta Porã e que também trabalham, neste site que é o principal ponto de informação do cidadão fronteiriço, do cidadão de Ponta Porã, da fronteira, Pedro João Cavalheiro, e um dos melhores sites aí do Mato Grosso do Sul. Vamos lá então com as informações esportivas desta terça-feira, deste meio de semana aí, que nós teremos também jogos pelos estaduais. E vamos começar falando de Campeonato Paulista, Tião Prado, já que ontem nós tivemos duas partidas. Ituano e Ferroviária conseguiram a primeira vitória no Campeonato Paulista na noite de ontem. A Galo de Itu, venceu o São Bento pelo placar de 2-0 lá no Novelli Júnior, enquanto que a Ferroviária visitou o Botafogo e ganhou por 2-1. Mesmo jogando fora de casa, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, a Ferroviária de Araraquara derrotou o Botafogo pelo placar de 2-1. A Locomotiva saiu na frente logo aos 16 minutos do primeiro tempo. Gol de Maurinho aos 16 minutos. No segundo tempo, deu uma equilibradinha nas coisas aí, mas aos 21, o Ednei acabou empatando o duelo para a Pantera. A reação da Ferrinha foi rápida. Aos 25 minutos, Elton marcou novamente e garantiu a vitória dos visitantes. O triunfo deixa a Ferroviária com 4 pontos na terceira colocação do Grupo C, mas empatada com Corinthians e Mirassol. Já o Botafogo segue na lanterna do Grupo D com apenas 1 ponto conquistado em 3 jogos. O Corinthians está assado em pouca brasa, que começou mal o campeonato, um empate, uma derrota e agora uma vitória na terceira rodada, mas está embolado no seu grupo. O Ituano recebeu o São Bento no estádio Novelli Júnior, em Itu. O Galo venceu pelo placar de 2-0 com gols no segundo tempo. Aos 9 minutos, Claudinho abriu o marcador e Martinelli, aos 48, fechou a conta do duelo. A vitória é a primeira do Clube de Itu, que chega a 4 pontos na terceira colocação do Grupo D. Já o São Bento segue sem vencer na competição e começa a preocupar. O Bentão está com apenas 1 ponto na última colocação do Grupo B. Resultados da terceira rodada, então, no sábado, o Guarani perdeu para o Oeste por 2-1, ganhou do Corinthians e nada mais, perdeu em casa para o Oeste por 2-1, o Corinthians ganhou da Ponte Preta, a primeira vitória. O Santos fez 2-0 no São Paulo, no primeiro clássico do ano. O São Caetano foi derrotado pelo Palmeiras por 2-0, Mirassol e Novo Horizontino empataram em 0-0, o Red Bull Brasil e Bragantino empataram em 1-1. O Ituano ontem venceu o São Bento por 2-0 e o Botafogo em Ribeirão Preto perdeu para a Ferroviária por 2-1. Vamos ver se a gente tem o quadro de classificação depois dessas 3 rodadas realizadas, pelo Campeonato Paulista, para ver como é que está o Campeonato Paulista logo de início. O Santos vai liderando, 9 pontos, é o único time com 100% de aproveitamento. Assim o São Paulo também o era, mas por causa aí da derrota para o Santos, perdeu esse 100% de aproveitamento. O Santos é que está com esse 100% de aproveitamento neste momento. 3 jogos, 3 vitórias, fez 9 gols e sofreu apenas 1, o Santos, nessas primeiras 3 rodadas do Campeonato Paulista, que é considerado o melhor campeonato, o maior campeonato, tanto economicamente, tanto financeiramente, como tecnicamente, É um campeonato muito disputado. Vamos lá então, a classificação dos grupos do Paulista. O Santos lidera o Grupo A com 9 pontos, o segundo é o Red Bull Brasil com 2 pontos, terceiro Ponte Preta com 2 e quarto São Bento também com 2 pontos. O primeiro do Grupo B é o Palmeiras com 7 pontos, o segundo o Novo Horizontino com 4, o terceiro Guarani com 3, quarto São Bento com 1. O Grupo C tem o Bragantino na liderança com 5 pontos, o segundo é o Corinthians com 4 pontos, terceiro Ferroviária com 4 e quarto Mirassol também com 4 pontos. Olha só, o Grupo C, o grupo do Corinthians, bastante equilibrado. No Grupo D, o São Paulo é o líder com 6 pontos, seguido do Oeste com 5 pontos, terceiro é o Ituano com 4 pontos, quarto Botafogo com 1 ponto. Na classificação geral, o Santos lidera 9 pontos, segundo é o Palmeiras 7 pontos, terceiro São Paulo 6 pontos, quarto Oeste 5 pontos, quinto Bragantino 5 pontos, sexto Ituano 4 pontos, sétimo Corinthians 4 pontos, oitavo Ferroviária 4 pontos, nono Mirassol 4 pontos, décimo Novo Horizontino 4 pontos, décimo primeiro Guarani 3 pontos, 12º Red Bull Brasil 2 pontos, 13º Ponte Preta 2 pontos, 14º o São Caetano 2 pontos e 15º Botafogo de Ribeirão Preto 1 ponto e São Bento também com 1 ponto. Lembrando que no Campeonato Paulista, nos grupos, se classificam os 2 melhores, o primeiro e o segundo colocado. E os 2 últimos colocados, a colocação geral, são rebaixados
à segunda divisão. Aqui pelo belo futebol do Mato Grosso do Sul, o mais vistoso, o melhor tecnicamente, né? Para não falar outra coisa, porque todo mundo sabe que é totalmente ao contrário, a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul adiou para o mês que vem os 2 jogos do campeonato que aconteceriam esta semana na capital. A pedido do presidente do 7 de Dourados, Tony Montalvão, né? A federação adiou para 20 de fevereiro o jogo do time contra o Operário, que seria realizado na quarta-feira, ou seja, amanhã. Em ofício enviado à federação, Tony, que já tinha conseguido autorização do Ministério Público Estadual para mandar jogos na capital contra a União e Operário, afirmou que o jogo acontecendo em Campo Grande iria caracterizar inversão de mando. Claro que sim, mas quem pediu foi ele mesmo, né? Por esse motivo, solicitou junto ao Tribunal de Justiça Desportiva do Mato Grosso do Sul que os jogos que o clube ainda tem que cumprir de punição aconteçam em Rio Brilhante ou Itaporã. Foi atendida aí, né, a solicitação mais uma vez do presidente do SET, mas ele tem, segundo o presidente da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul, Francisco Cesário, que nos próximos dias apresentar todas as documentações necessárias para que os jogos que tenha cumprir de punição, né, sejam realizados em outro local, mas tem que apresentar esses documentos. Quais os locais? Os clubes são responsáveis por apresentarem locais onde mandarão seus jogos, segundo disse o presidente da Federação, Francisco Cesário de Oliveira. Eu acho que o clube é responsável sim, cada clube é responsável. Só que eu acho também que, como mandatário do futebol do Mato Grosso do Sul, Francisco Cesário, quando ele for lançar o campeonato lá em outubro, ele já tem que chegar nos clubes e exigir esses laudos, né? Porque senão vira essa bagunça que está virando aí. E é aquilo que a gente sempre fala aqui e vira aí até um tema repetitivo. Parece que para o Mato Grosso do Sul a política do quanto pior melhor é o que vale, porque não há um interesse de mudança, né? Não tem a gente não vê um pingo de vontade por parte dos mandatários de mudar o cenário do futebol do Mato Grosso do Sul. Tantos modelos bons de federações a serem seguidos e nós aqui com essa federação praticamente sem motivação. Não passa motivação ao torcedor, o torcedor não vai ao estádio. Tem transmissão do futebol pela TV Morena, que é afiliada da Rede Globo aqui, mas o torcedor não consegue, eles não conseguem, a federação não consegue levar o torcedor ao estádio. A gente vê muitos torcedores, por exemplo, em algumas cidades, como Rio Brilhante, no Ninho da Águia, porque o time sempre faz boa campanha. Em Corumbá, o torcedor costuma ir com um pouco mais, né, de fidelidade ao estádio, mas o restante do estado, realmente, o futebol nosso não atrai muita coisa. Tchau, Prado, são essas as informações. Nós voltaremos aí no decorrer da semana, também durante o dia, né, para trazer mais informações para você sobre o esporte aqui no Ponta Porã Informa e também para você que acompanha a Cerro Corá FM 91.5.